Desde quando me falou que eu ia trazer a palavra, até me assustei, né? Porque a gente nunca espera, não é verdade? Ainda que você busque a Deus e ore e tudo. E eu estava até falando com meu filho, né? Que se eu ficar ali no meu cantinho só adorando, eu já estou satisfeito, já estou participando já do reino de Deus, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele me deu essa responsabilidade, não vou fugir de maneira alguma, porque, como já foi falado aqui, se tiver 2 ou 3, ali eu faço presente. E aqui tem mais de 2, pastor Antenor. Então, Deus está nesse lugar, não é verdade? Então, aleluia. Vou ler aqui, peço para os irmãos a vossa Bíblia. Eu confesso aos irmãos que eu andei estudando um pouquinho aqui, uma palavra, e vamos ver o que vai desenrolar aqui nessa noite. Amém? Porque não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero ler aqui em Evangelho, escreveu São Mateus, né, capítulo 26, 26, versículo 69. Eu fiz até um esboçozinho aqui, eu estou parecendo até um pregador, né? Glória a Deus. Eu não sou pregador não, hein? Já nasceu sendo. Vou tentar falar alguma coisa aqui que Deus colocar no meu coração, amém? Deus, Ele usa todos nós, todos aqueles que derem brecha para Ele, não é verdade? Entendeu? Deus está atrás de um coração quebrantado, compungido. Deus não está atrás de pessoas que falam bem. Isso faz parte, é bom? Mas não é tudo, não é por aí que Deus vê, né? Deus, Ele vê o nosso interior. Então diz assim a palavra do Senhor. Quem já achou, diga amém. Evangelho de São Mateus 26, versículo 69 até o 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui orando, Senhor, que o Senhor venha fazer presente aqui, Senhor, em cada vida, Senhor. Há momentos de luto, né? Que o Senhor possa consolar ali o irmão José, né? A irmã Jandira, todos os familiares ali, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, Senhor. E a gente faz mais um clamor aqui em nome de Jesus, que o Senhor possa consolar todos, Senhor, que está sofrendo por essa perda. Senhor. Ninguém nunca está preparado, Senhor, para encarar a morte. Só teve um que encarou a morte e o Senhor ressuscitou, né? Que foi o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, fala os corações, usa meus lábios, entendeu? Prepara os corações e eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém? E nós sabemos, né? Todos aqueles que são amantes da palavra de Deus conhecem um pouco da história de Pedro, né? E Pedro, ele se identifica com muitos de nós no início da caminhada, não é verdade? A gente começa a caminhar e a gente vem com aquela empolgação, né? E o texto fala aqui que chegava a hora do Senhor Jesus Cristo ser crucificado, e os homens da lei da época, né, dos romanos, colocaram a mão no Senhor Jesus Cristo, e Pedro ficou vendo Jesus de longe, e aquilo ali começou a mexer um pouco com ele.
E na verdade, Pedro começou a caminhar com o Senhor Jesus Cristo e começou a ver muita coisa que o Senhor Jesus Cristo fazia, né? As curas, né? Os milagres. E a gente conhece um pouco do perfil do Pedro, né? Lendo do apóstolo Pedro, né? Nos 4 evangelhos, nós vemos que ele era um homem que ele se colocava, né? Na disposição do Senhor Jesus Cristo. Ele não negava, né? Quando Deus chamava ele estava sempre se colocando à disposição, não é verdade? E eu coloquei aqui algumas referências aqui. Nesse primeiro ponto aqui, quando a mulher avista Pedro ali, a criada, ela disse, ele assim no texto: ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizem. Ali, Pedro, ele tremeu. Eu acho que qualquer um no lugar dele ali também tremeria, porque nesse momento, quando os romanos pegam o Senhor Jesus Cristo para levar ele para Pilato e para Herodes, como nós vemos nas Escrituras, Pedro ele se abalou, não é verdade? E ele fez o que é natural do homem, né? O homem, quando ele está vivendo um momento com Deus e ele está cheio da unção, cheio do Espírito, ele faz aquilo que o profeta Elias fez. Ele faz descer fogo do céu, não é isso? Ele zomba dos deuses como o profeta Elias zombou. Mas só que no momento da luta e da dificuldade, como eu, você, estamos todos sujeitos, a gente pode sim negar sim. E nesse momento ali, Pedro vira e fala: não sei o que dizes. Não sei o que dizem. Parecia que Pedro nunca andou com o Senhor Jesus. Parecia que ele nunca fez parte daqueles 12 discípulos naquele momento ali. Não é interessante isso? Isso não se identifica um pouco comigo? Se identifica um pouco com você? De repente na caminhada, não é isso? As lutas vêm, as dificuldades vêm, e daqui a pouco a gente se vê fora do caminho. Olha, nem parece que eu estava ali na congregação ali do pastor Antenor dando aquele glória a Deus. Olha onde eu estou. O que eu estou fazendo aqui? Será que aqui é meu lugar? Não, não é teu lugar. O problema é que você deixou de ouvir a palavra de Deus. O problema é que eu deixei de ser usado por Deus. E nesse momento aqui, Pedro deu vazão à carne. E quando nós damos vazão à carne, a gente se intimida. A gente fica com medo. Não é verdade? A gente fica com medo. E aqui foi a primeira negativa de Pedro: não sei o que dizes. Aí no 71 vem dizendo assim, ó: e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também não estava com Jesus o Nazareno? E ele o negou outra vez com juramento. Dessa vez ele jurou. Quantos de nós no mundo aí, ou pelo menos eu já jurei: não, nunca fiz parte de igreja, né? Não conheço, né? Não é assim, né? Quando a gente está no mundo. Não, mas você se parece um deles. Eu me lembro que uma vez trabalhando ali na Brasil Lisboa, né? E eu estava afastado nessa época do Evangelho. Eu já era casado com a Ju, né? Eu já estava com ela, né? Depois a gente se casou. E eu ali, uma pessoa virou para mim e falou assim: olha para você, eu vejo uma coisa diferente em você. Entendeu? Você não é diferente. Eu fumava, bebia, estava ali no meio dos ímpios ali, mas uma pessoa falou assim para mim: você é diferente. Foi o caso de Pedro aqui. Eu estava num lugar errado. O que tu está fazendo aí? O mundo não combina com você. O mundo não combina comigo, contigo. Ainda que você queira, e olha que a gente já até tentou, entendeu? Mas você se sente, como diz aí fora, um peixe fora do aquário. Não é verdade? Quantos de nós, eu mesmo já tentei, eu voltei para o Senhor Jesus agora por misericórdia, Ele tocou, e eu vi que era a hora, eu falei: não, eu vou agora, porque a chance é agora. Eu senti que a chance era agora.
Né? Eu vejo o amor de Deus na minha vida. Eu vejo o amor de Deus na vida de cada um dos irmãos. Não é verdade? Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje está uma loucura. Um homem cada vez mais egoísta, um homem cada vez mais pensando em si, não estão nem aí para Deus, mas a palavra de Deus está se cumprindo. Não é verdade? Está se cumprindo. E aqui, pela segunda vez, Pedro nega o Senhor. E diz assim no 73, logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ó, o teu modo de falar, crente, denuncia. Não é verdade? O teu jeito vai falar mais do que quando a gente fala. Porque muitas das vezes a gente quer levantar uma bandeira, né? Eu sou de Cristo, mas e o nosso comportamento? O que ele está dizendo para as pessoas? A nossa forma de tratar as pessoas, aleluia, talvez onde eu moro, talvez no meu trabalho, não é isso? Isso que vai valer. A gente tem pessoas que nunca vão pegar numa Bíblia, mas você pode ser a Bíblia deles. Eita Deus. Eu posso ser a Bíblia dos meus vizinhos, né, irmã Diaconisa Márcia? Eu posso ser a Bíblia. Paulo fala que nós somos a carta de Cristo. Somos a carta. E que tipo de carta sou eu no meu trabalho? Que tipo de carta sou eu na rua onde eu moro? Será que algum deles pode dizer assim, ali vai um homem, um santo homem de Deus? Ou ali vai um mentiroso? Ou ali vai um hipócrita? Ali vai um 7-1, um armador? Uma pessoa que trata e não cumpre, que pega e não paga, que mente, que rouba, e etc, etc, etc. Isso é o mundo normal, natural. E Pedro, as pessoas estavam olhando para Pedro e estavam identificando Pedro como você também é um deles, você fala igual a ele. E Pedro, aqui mais na frente, ele diz assim, ó. Disseram ao Pedro, ó, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a espraguejar, olha só, pensa num crente espraguejando, ó, espraguejar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. E uma coisa que nós aprendemos aqui é que Pedro se lembrou. Olha só. Aí o rapaz vira e fala assim, não, eu vou para o mundo, porque o mundo eu posso fazer o que eu quiser, né? A escolha é minha, ninguém manda na minha vida. Não é assim mesmo, pastor Antenor? Né? Quantas vezes você já me convidou, né? Eu vou lá, eu via dando uma desculpa, não é? A gente faz isso aí mesmo. Era o que o Pedro estava fazendo. Não conheço esse homem. E no terceiro ponto aqui, ele espragueja, ele jura, né? Eu não conheço, nunca vi, como diz o texto aqui. Só que ele se lembra, não é verdade? Isso me lembra aquele jovem, né? Aqueles 2 filhos que pediu, um deles pediu a herança do pai. Falou assim, pai, eu não quero mais viver aqui. Eu quero minha herança e quero seguir minha vida. Eu quero tocar minha vida como eu quiser. Entendeu? A vida é minha, entendeu? Então eu faço dela o que eu quiser. E a palavra de Deus diz que ele pegou ali, né, aquela herança que pertencia a ele por direito, o pai deu ele. A Bíblia fala que ele foi viveu, né, com aquele dinheiro até um determinado ponto da vida dele. Só que acabou. E a palavra de Deus diz que um dia, por ele não ter mais recurso, não ter mais condição nenhuma de se sustentar, ele foi trabalhar tomando conta dos porcos. E ali ele desejou comer as bolotas, né? Aquela ração que aqueles homens alimentavam os porcos. Agora tu vê, uma pessoa que era tido como um príncipe, né? Porque nós somos príncipes do Senhor, nós somos sacerdotes. E agora a gente está num bar da vida, bebendo, fumando, né? E etc, etc da vida. E a gente para e pensa como Pedro aqui pensou, né? Ele lembrou quando Deus falou que ele ia negar, né? Falou, ó, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. E se cumpriu a palavra. Olha só, a presciência do nosso Deus, né? Ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo, né? E ai de nós se não fosse assim, porque
Ele sendo Deus e tendo esses atributos, ele pode nos livrar. Porque quem seria de mim, ou do pastor do Antenor, ou do pastor Elias, dos irmãos, de cada irmão aqui, se Deus não tivesse esse atributo? Como que seria? Talvez eu não estaria aqui, nem você, para estar testemunhando isso. Não é verdade? E ali a Bíblia fala que Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado e ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. E dizem os historiadores, né, que daí em diante que a ficha de Pedro caiu. Não é verdade? Às vezes a gente está caminhando, né, na jornada com Cristo e não é fácil. Vem as lutas, vem as dificuldades, né? Passa ano, entra ano, né? E felizes é aqueles que conseguem permanecer no caminho, adorando o Senhor, mas nem todos nós temos essa experiência de permanecer. E aqui Pedro mostra que ele falhou. Aí ele falhou aqui, né? Ele falhou, ele negou por 3 vezes aqui. Só que a Bíblia fala que os homens colocaram a mão no Senhor Jesus Cristo e nós conhecemos bem a história. Ele foi levado até Pilatos, depois ele foi crucificado, depois daquele sofrimento todo ele foi colocado numa tumba e ao 3º dia ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou, ele aparece primeiro para Maria Madalena. Não apareceu para nenhum apóstolo. Apareceu para uma ex-prostituta, vamos dizer assim, a qual Deus tinha tirado 7 espíritos. Deus, ele confunde a gente, porque a palavra de Deus diz que ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que são, como Paulo fala. Paulo fala que eu vim como um aborto. Ele chega a dizer assim: eu sou o principal pecador. Ele se coloca como o principal pecador. Eu que fui perseguidor de cristão, de crente. Ele pegava carta, né, com o conselho de Roma para matar os crentes. Ele consentiu na morte de Estevão. Mas Paulo, quando Deus aparece para ele no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo vira para ele e fala: duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Vai ver o quanto tu vai sofrer pela minha obra. O próprio Ananias, quando Deus manda ele lá colocar a mão em Paulo, no apóstolo Paulo, para ungí-lo e tirar aquela escama dos olhos dele, para ele conhecer a Deus da maneira que Deus queria revelar a ele, ele nem queria ir lá a ele. Não é assim? E eu e você somos a mesma coisa. Às vezes a gente fala com aquela pessoa ali, fala do amor dela, e daqui a pouco a gente quer desistir. Não é verdade? A gente dá por encerrado, acabou. Entendeu? Quantos já se deu por encerrado quando eu estava lá bebendo e fumando, né? Quantos, né, fazem isso, né? Aquele ali não tem mais jeito, aquele ali acabou. Olha, quem sabe é Deus. Entendeu? Deus é que conhece os corações. A função do cristão é ele semear a boa semente, que é as boas novas. Agora o Espírito Santo é que vai tocar, né? Ele que vai fazer a obra. Eu e você não temos poder para germinar a palavra de Deus em coração nenhum. Mas a gente tem o poder de pregar ela, glória a Deus, né? De anunciar ela, de falar de Jesus Cristo, de anunciar do amor dele. Eu me lembro que eu mesmo ali num bar ali, o Elias é testemunha, por incrível que pareça, eu bebendo e fumando, e muitas das vezes eu estava falando de Jesus ali, entendeu? Porque a minha revolta não era com Cristo. O meu problema não era Deus. O meu problema era outros problemas que vêm na nossa vida e às vezes a gente quer colocar a culpa em Deus, né? Mas o meu problema não era Deus. Eu não tinha raiva de Deus. Eu nunca tive raiva de Deus. Eu não tinha ira de Deus, né? Agora, você vê Pedro aqui negando um homem que andou lado a lado do Senhor Jesus Cristo, né? Tudo Pedro se colocava na frente, né? Eu faço. Quando teve aquele problema no mar ali no barco, né? Ele começou a andar sobre o mar. Jesus falou para ele: venha, Pedro. Né? E ele começou a andar, daqui a pouco ele afundou, né? Pedro faz um monte de coisa andando com Cristo e agora você vê Pedro negando. Assim é um homem, como o pastor Antenor falou aqui. Pode um cristão ficar triste? Pode. Por que não? Pode um cristão chorar? Pode. Entendeu? O cristão, ele é ser humano como qualquer um, né?
Ele não virou um super-herói, não. Só que agora você é conhecedor do bem e do mal. Você é conhecedor da verdade. E com isso, eu tenho consciência como Pedro aqui. Ele teve consciência e veio a mente dele, veio a mente das pessoas quando elas negam a Cristo, né? Quando ela sai do caminho, ela tem consciência daquilo que ela está fazendo. Porque a palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Salmo, fala que a nossa consciência é como uma nossa lâmpada. É a lâmpada do Senhor em nossas vidas. Então, por isso que diante de Deus os homens não têm desculpa. Mas eu não te servi por causa daquilo. Eu não te aceitei. Eu não fiz a sua vontade. Deus não vai aceitar isso, né? O que eu vou falar para Deus? Senhor, olha só, eu não te servi, sabe por quê? Porque eu não consegui parar de fumar. Jesus liberta. Eu não consegui parar de beber. Jesus liberta. Eu não consigo parar de me prostituir. Jesus liberta. Eu não consigo parar de usar droga. Jesus liberta. Eu não consigo parar de mentir. Jesus liberta. Eu não consigo parar de sentir raiva. Jesus liberta. Não é verdade? Eu não tenho poder. Nenhum de nós temos poder para libertar ninguém. Mas Jesus tem poder. Mas aí, passar disso, Jesus vai ao encontro de Pedro e Jesus aparece ele ressurreto. Antes dele acender o Pai, ele ficou, se eu não me engano, 40 dias, né? 40 dias. E ele aparece lá e Pedro voltou à atividade dele para pescar. Ele foi seguir o rumo dele, o trabalho dele, como nós temos nossos afazeres. Só que quem é que vai lá atrás dele? Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste de mim e nem de você. Ainda que o homem desista, Jesus não desiste. Nunca vai desistir. Não é verdade? A palavra de Deus diz assim: aquele que meu Pai me enviar, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Entendeu? Eu posso até falar assim, aquela pessoa ali já era. E dali para pior. Mas às vezes é na últimas horas ali da vida dela, onde Deus vai fazer a obra e ela vai ser salvo. Isso aí ele fez com Dima, né? Na cruz, né? Um blasfemava e Dima, Senhor, ele até defendeu Jesus, né? Nem nessas horas difíceis você tem temor a Deus. Esse homem aí, ele é santo, ele não era nem para estar aí. Eu sim sou culpado. Senhor, quando tu entrares no teu paraíso, lembra de mim. E ele virou, Jesus falou naquela mesma hora: hoje mesmo tu estarás comigo. A única coisa que vai deixar de levar eu e você para o reino de Cristo é se a gente deixar o nosso coração endurecer. A nossa cerviz endurecer. Quando eu não quiser mais ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que vai chegar uma época, ou se nós já não estivermos vivendo, que o homem terá sede da palavra de Deus. Vai ter fome na palavra de Deus. Vai ter fome, e aí? Agora a palavra de Deus está sendo anunciada. Mas um dia que Jesus tomar a sua igreja, vão entrar no templo, cadê o pastor? Cadê o diácono? Cadê a obreira? Cadê o irmão? Cadê a irmã? Não tem mais ninguém. Acabou, Jesus já levou. Não foi assim com Noé? A Bíblia fala que no tempo de Noé, casava e se dava em casamento, né? Comia-se e bebia. Ó, o mundo que a gente está vivendo. E hoje, muito mais ainda. O entretenimento hoje é muito mais. Tecnologia avançada aí. Antes não tinha essas coisas. E o homem estava ali, agarrado com aquelas coisas todas ali. E de repente Deus falou: hoje Noé, tranca a arca. E a Bíblia fala que Deus selou ela por fora, para Noé não vacilar e abrir, né? Porque a gente tem muito disso, aquela piedade nossa, né? Aquela justiça própria, né? De achar que somos justos, né? Diante de Deus. A palavra de Deus diz que não tem homem justo diante de Deus. E eles quiseram entrar e já era o fim. E a mesma coisa vai ser quando Jesus vier. E para muitos Jesus já veio, porque quando morre, ou vai seguir a vida eterna com Cristo, ou vai seguir a maldição eterna, né? Que a palavra de Deus diz em Hebreu que cabe ao homem nascer, morrer e seguir a juízo. Para muitos a vida, Jesus Cristo está chegando hoje para ele, porque a palavra de Deus diz que todos os joelhos se dobrarão. Não é verdade? E se tu ouvires a palavra do Senhor, seu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram o povo de Israel no deserto. Não é isso?
Não podemos endurecer. Para isso, há uma necessidade da gente estar todo dia adorando, todo dia lendo a palavra, né? A gente é tido como louco, tido como fanático, né? Assim, esse cara não estava ali bebendo, agora está aí ouvindo a palavra. É por aí mesmo, entendeu? É por aí. Quem gosta de fogo tem que ficar onde tem fogo. Quem gosta de frio tem que ficar onde tem frio, entendeu? Então, a gente tem que se achegar à palavra de Deus. Amém, irmão? Receba essa palavra nessa noite, né? Que Deus venha falar melhor em cada coração. Eu fiz um esboço aqui, mas não consegui nem ler ele, entendeu? Não consegui porque não tem jeito nisso aqui, entendeu? E Deus me deu essa palavra aqui para essa noite, e que Deus possa falar melhor no meu coração e no teu coração. Uma salva de palmas para